Olá, santos do meu Deus, graça e paz da parte daquele que é o nosso príncipe da paz. O velho patriarca se expressa dessa maneira, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É claro que eu estou falando de Jó. E é interessante como algumas pessoas querem colocar Jó como uma pessoa, um personagem mitológico. Ele não existiu, dizem eles. É uma lenda, dizem eles. É uma figura do bem com o mal, dizem eles. Mas a Bíblia apresenta Jó como um homem justo, íntegro, que se desviava do mal e que, dentro do sistema patriarcal, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Era então um pai de família íntegro, que amava a sua família. Na sua região, era um homem rico. Quando você lê o texto, vai ver que ele tinha muitos animais, camelos, gados e outros, muitos empregados, que isto o tornava uma pessoa importante e rica, como era entendido naquela época, dentro daquela situação. No entanto, Jó é o livro sapiencial, possivelmente o mais antigo. Segundo alguns historiadores, dizem que Jó viveu pouco antes de Abraão. E o seu escritor, aí é que é outro problema. Quem escreveu o livro de Jó? Alguns dizem que foi Moisés, porque o lugar onde Jó morava, na Cisjordânia, naquela época a cidade mais próxima era Midian, e Moisés morou 40 anos por ali. É possível que tenha tido esse conhecimento da história de Jó. Mas, por outro lado, o escrito é poético, é muito bonito. Aí outros dizem, não foi Moisés, foi Salomão. Moisés ou Salomão que fez a composição, para mim, é terciário. O que importa é que era um homem real, que a Bíblia apresenta, não um mito. Era uma pessoa que tinha residência, um pai de família, era um homem que oferecia sacrifícios, o que também é outro problema, onde ele aprendeu a adorar ao único Deus e oferecer sacrifício. Isso é coisa para outro vídeo. E o certo é que um dia, diz o texto sagrado, o Eterno chamou seus auxiliares, seus ministros, seus anjos, para prestarem conta do que estavam fazendo. E de repente está lá Satanás. Olhe como é a coisa interessante. Alguém diz assim, a reunião foi no céu e Satanás foi se apresentar lá. Cuidado quando lê a Bíblia. A Bíblia não diz que a reunião de Deus com os anjos foi no céu. Diz que fez a reunião com os anjos para prestarem contas e Satanás apareceu lá. Que ele também tem que prestar conta do que faz. Cada um de nós tem que prestar conta do que fazemos. Isso está aí no mais antigo escrito da Bíblia, que é Jó. E quando lemos o último livro, que é o das Revelações de João, encontramos nas cartas o Senhor Jesus dizendo, conheço as tuas obras. Hoje ele conhece tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer quando deveria ser feito. Precisamos estar atentos. E o Senhor pergunta a Satanás, de onde você está vindo? Está fazendo? Olha, eu estava passeando
dando em volta na terra. No popular, que elemento folgado, passeando na terra. Passeia-se num lugar que a gente considera ser seguro, quase que seu. Ele estava se considerando senhor da situação. E o Eterno pergunta: tem visto meu servo Jó? Ah, tem. Feliz, homem fiel, obediente, se desvia do mal. Ah, Senhor, aí começa. Tens dado tudo para ele? O inimigo é forte, é inteligente, mas não faz o que ele bem entende. Senão ele destruiria todos nós. Tudo que acontece é com a permissão de Deus. E Deus dá a permissão para ele tocar na vida de Jó. E fica aquela confusão que se estuda em teologia e em filosofia. O bem contra o mal. Jó sofrendo sem saber por que estava sofrendo. Jó não sabia do diálogo do Eterno Todo-Poderoso com Satanás, mas está sofrendo na pele o acordo ali feito. No entanto, ele permanece fiel diante de toda desgraça, diante de toda tribulação. Ele é fiel ao seu Senhor. Repetindo, pai de 10 filhos, um patrimônio muito grande e de repente tudo perde. Nesses 30 e poucos anos que eu tenho de pastor, já realizei muitos funerais. E teve uma vez que a mãe, com toda razão, estava chorando desesperadamente por um filho que perdeu. Era normal. Então, conversando com ela, chegamos a conversar sobre Jó e eu disse: minha irmã, a irmã perdeu um filho. Eu não tenho palavras para te consolar, mas está lembrado que Jó perdeu toda a família de uma vez só? Ela parou de chorar, olhou para mim e disse: pastor, eu estou chorando porque então eu perdi um filho, Jó perdeu tudo. Daí a gente começa a entender aquela expressão da mulher de Jó: ainda se mantens fiel a esse teu Deus? Amaldiçoa ele e morre. Quem amaldiçoasse pai, mãe ou Deus era apedrejado naquela época. Depois passou a fazer parte da lei mosaica. Não é de admirar que aquela mulher estivesse louca, como Jó disse. Que é isso, mulher? Estou parafraseando. Falas como uma louca. Ela deveria estar um tanto perturbada depois que tudo perdeu. Mas o homem de Deus se manteve firme, se manteve fiel. E quando esperava que ia ser consolado, chega a seus amigos. Eles vão me ajudar. Pseudos amigos. Cada um que apontasse com o dedo. Você já notou, meu irmão, que às vezes a gente está numa situação difícil e os amigos que aparecem são muito amigos. Nem precisava aparecer. Os amigos de Jó começavam a dizer: confessa teu pecado, está escondido. Diga para Deus o que é que você fez, que Ele vai te perdoar. E Jó continuava: tenho sido fiel ao meu Senhor, tenho sido fiel ao meu Deus. E continuou falando dessa maneira. E os seus amigos reclamando, dizendo: não, você fez alguma coisa. Por que isso? Porque fazia parte da cultura daquela época, o homem, quando estava com muita dificuldade, se dizer: está em pecado. Hoje ainda é mais ou menos assim. O crente começa a ter dificuldade e alguém diz: é pecado. Irmão, fica firme, continua firme. Depois você vai fazer
que nem o velho patriarca, capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. Aqui Jó já vislumbra Cristo, o nosso remidor, o nosso Salvador. Ele já, tantos séculos atrás, não é? Ele já antevia, o seu Redentor vive, e hoje ele vive para todo sempre, nos garantindo esta vitória. E ele ainda diz mais, se levantará sobre a terra, e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne, o verei a Deus. Aqui ele está falando da ressurreição. Se morremos para o mundo, nascemos para Deus. Cristo morreu, Jesus de Nazaré morreu e ressuscitou, nos garantindo uma ressurreição também. Jó estava com a sua carne exalando um mau cheiro. A pele tinha se acabado, mas ele via, pelo olho da fé, o seu Redentor vindo redimi-lo. E um dia ele acreditava que numa pele nova, não mais aquela pele com uma doença maligna, possivelmente alguma coisa pior do que hoje o câncer. Cristo Jesus veio, o seu Redentor, o Redentor de Jó veio e o reabilitou. E ele aqui, nesse capítulo 19, ele sobe a parte mais alta do pódio e diz, eu sei, dizendo para os seus pseudos amigos, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia eu o verei face a face. Meu irmão, o Senhor é contigo. Seja o problema que for, confia, deposita a confiança nele, porque ele está no controle. A situação é terrivelmente precária, ele é muito maior, ele está no controle. Se você acha que essa mensagem te agradou, participe, divulgue, dê um positivo, gostei. Mas se não gostei, faça assim também e diga, Nicodemos, eu não gostei e eu vou acatar. Se você já segue a gente, glória a Deus e aleluia, o Senhor te abençoe. Se não, pode começar agora. Mas seja um evangelista digital, fazendo aquela participação, compartilhando essa mensagem. Que o Eterno te abençoe. Até a próxima.